ideias gnósticas, das ideias da época, e trazia também um forte viés místico e legalista. Aquilo tudo de repente era demais para Epáfras. Epáfras então faz a viagem até Roma, levando uma oferta de amor para o apóstolo Paulo, preso lá, né, por causa do serviço do Senhor, e abre o coração para Paulo e diz: Paulo, estou precisando da ajuda, de sua ajuda, porque a igreja lá em Colossos está sendo infiltrada por uma forma de cristianismo que não é aquilo que você nos ensinou, não é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, não é aquilo que foi revelado a nós por Deus, e é muito complexo. Os estudiosos a chamaram, como os irmãos viram, eu já estava ficando cansado, como os irmãos viram na lição passada de a heresia de Colossos. Então, meu amado, aparentemente, esses pregadores dessas ideias, eles tinham um pano de fundo judaico, eram judeus que tinham se convertido a Cristo, que tinham se convertido ao cristianismo, mas que eram influenciados pelas ideias filosóficas da época, especialmente duas vertentes. Uma, o neoplatonismo, que é uma ideia que remonta ao filósofo Platão, desenvolvida pelos seus seguidores, que basicamente vem ver o universo como separado em dois andares. O andar de cima, que é o mundo da perfeição, o mundo das ideias, onde todas as coisas existem na forma de conceitos, em toda a sua pureza. E no andar de baixo tem o mundo material, que é sensível, palpável, tangível, e que é um reflexo imperfeito do mundo superior, que é o das ideias. Para os irmãos entenderem, este microfone, por exemplo, ele é um reflexo imperfeito do microfone ideal que existe no mundo das ideias. Então, para esse pessoal, tudo o que for ideal, tudo que for pensamento, tudo que for conceito, o divino está no andar de cima. Tudo que for físico e imperfeito, intrinsecamente mal, está no andar de baixo. Então daí que nasce este movimento que o corpo é a prisão da alma. Vejam só, o corpo físico, ele aprisiona a alma, que para você libertar, se você ascender até Deus, para você alcançar a iluminação e conhecimento, você tem que castigar o seu corpo. Você pode praticar o ascetismo, que é a privação das necessidades básicas do seu corpo, para que, uma vez quebrado o poder do corpo, a sua alma se liberte e se eleve até Deus. Veja, irmãos, que tudo isso quer dizer então que Cristo não é suficiente. Cristo não é suficiente. Então Paulo vem combater esse tipo de argumento. Paulo vem combater essas falsas ideias que estavam entrando na nossa igreja, né?
que falavam, né, basicamente que Cristo não era suficiente. E eles diziam que esses movimentos eles tinham recebido da parte de Deus, através da revelação, e era um conhecimento secreto que não tinham sido dado nem aos apóstolos. Quer dizer, nem os apóstolos sabiam desse conhecimento. E a palavra grega para conhecimento é gnose, e esse movimento tem sido chamado também de um movimento gnóstico, daí o gnosticismo. Esse segredo era a chave para se chegar à vida eterna. Essa gnose, conhecimento, era dada somente aos iniciados, ou seja, não bastava você crer em Jesus Cristo, tinha que ter esse conhecimento secreto, você tinha que se tornar um gnóstico para poder, né, ter a vida eterna, para alcançar a salvação. Os gnósticos falavam muito do pleuroma, que a tradução é plenitude, que é esse espaço que nos separa de Deus e os homens. A distância entre Deus e os homens é chamado pleuroma, que é plenitude. Então esses paralelos nos ajudam a interpretar, meu amado, a entender o que Paulo está fazendo aqui. Ele está lidando com uma forma inicial de gnosticismo misturado com ideias judaicas que não negava exatamente a Jesus Cristo e que não nos interessa isso, Paulo dizia. Então, meu amado, essas ideias eram vindo de pessoas que eram judeus que se converteram ao cristianismo e vieram com novas ideias, talvez ideias para encher a igreja, a gente não sabe, não é verdade? Talvez ideias como essa fazem com que você que é fraco na fé, você que não tem a convicção, né, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo morreu por nós e levou nossos pecados. Então, ideias como essas, que são argumentos ardilosos, que entram na igreja, e você que está à procura de novidade, não tem o conhecimento, não tem o domínio da palavra, não lê a palavra, não ora ao Senhor, né? Você vai para lá e para cá, conforme o vento leva, e esse vento de doutrina aqui leva, ele domina a sua mente, ele te escraviza, e ele faz com que você comece a gostar daquele tipo de pregação. E com isso, meu amado, para te tirar dali é muito difícil, muito difícil. E o que nos interessa é que todas essas coisas, elas permanecem até hoje. Embora Paulo esteja lidando aqui com uma velha, um movimento antigo, de mais de 2000 anos atrás, mas as ideias centrais, vocês vão reconhecer como sendo extremamente relevantes, pois estão presentes no dia de hoje. Meu amado, a gente vê aí coisas mirabolantes, né? Coisas tremendas, que a gente fica assim, né? Bobo de ver que acontece, né, nas igrejas denominadas Igreja do Senhor. Então, as coisas que não estão na Bíblia, coisas que são invenções do homem, por que não dizer, como o apóstolo diz, rudimentos do mundo, né? Rudimentos do mundo. Então, meu amado, essa abordagem de Paulo no texto que estamos examinando desde o domingo passado é expor essas ideias como sendo falsas,
Primeira parte desta aula. Em seguida, apresentar Cristo como sendo resposta para todas as propostas e desafios feitos por esses falsos mestres, visando estas coisas, né? A resposta final de Paulo é: nós não precisarmos de vocês, porque nós temos a Cristo. Então, meu amado, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente em todas as coisas para nós. Tudo que vocês estão oferecendo, conhecimento, né, plenitude, atravessar a plenitude até chegar à presença de Deus, essa ideia de revelação e novo conhecimento, isso de cumprir a lei, tudo isso já está realizado e completo em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E nós temos a certeza disso, porque essa revelação, a maior revelação de Deus, está presente em nós, que é Cristo Jesus. Não há, meu amado, nada de novo que deve ser revelado, que deva ser revelado. A Bíblia já nos revela tudo que Deus quer para nós. A Bíblia já nos revela, a palavra de Deus já nos revela, né? Andarmos em santidade, andarmos com Jesus Cristo na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, para adoração a Ele, para ganhar almas para Jesus, para podermos, assim, cheio da sua presença, caminhar neste mundo, até chegarmos à plenitude de vida junto com Ele. Então, em vez de se sujeitarem a um sistema religioso enganador, os cristãos deviam experimentar em sua vida a suficiência de Cristo. Alice, você não quer que eu te chame a atenção online, né? Alice foi a única pessoa que dormiu online ali. Eu vi ela dormindo, alguns irmãos também viram, né? Tá bonita hoje, ó, óculos escuros. Os vizinhos que a viram sair de casa pensaram: vai para a praia. Mas ela: não, vou para a igreja. Aí sacudiu a Bíblia pretinha. Mas é isso aí, Alice. Paulo escreve às igrejas e Epáfras abre o pergaminho, meu amado. Eu imagino Epáfras lendo a carta, né, do apóstolo Paulo sobre o que está acontecendo aqui. E no capítulo 2, 8 a 10, o apóstolo Paulo combate as ideias gnósticas, depois o legalismo, depois o misticismo e depois o ascetismo do movimento. Versículo 8, os irmãos podem abrir a sua Bíblia, do capítulo 2. Que diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também neles estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Vocês verem aí, meu irmão, que na revista o autor explica, né, minuciosamente os versos de 9 a 10, descrevendo dos itens A ao E, a gloriosa majestade da pessoa de Cristo e suficiência para salvar. Paulo alerta a igreja das armadilhas que são preparadas por esses falsos pregadores, armadilhas mental, de maneira que escraviza vocês, e eles fazem isso através de suas filosofias
e vãs sutilezas ou invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Não se deixe enganar, meu amado. Não se deixe levar, meus irmãos, por esses tipos que se apresentam como pessoas eruditas, que valorizam a retórica, a lógica, e vem, querer te apresentar um evangelho que diz que Cristo não é suficiente. Vocês lembrem que a Grécia é o pai da retórica e da lógica e da filosofia. Os gregos gostavam de filosofia, como nós aqui do Brasil gostamos de futebol, Porque essas pessoas chegavam com argumentos, com sutilezas do raciocínio, tentando provar o ponto deles. E para cristãos que não estão preparados, ficam facilmente influenciados com a capacidade do raciocínio e argumentos dessas pessoas, que são invenções ardilosas da mente humana, não têm origem em Deus. São conforme os rudimentos do mundo, isto é, com base nos princípios espirituais deste mundo. Então, meu amado, veja só, fortalecidos em Cristo, detentor da palavra de Deus, vocês jamais dariam crédito a esse tipo de argumento, seja ele mais ardiloso, mais bonito, porque tem argumento que é sensacional. Lá onde eu trabalho, havia todo trimestre o encerramento do Conselho Permanente de Justiça. Era um conselho onde julgavam por 3 meses as pessoas que estavam capituladas no Código Penal Militar e respondiam ao processo. E depois disso, de 3 meses, era sorteado outro conselho, e aquele conselho que estava saindo, a gente fazia uma solenidade e ali era escolhido pessoas para dar a palavra. Irmãos, era escolhido um representante do Ministério Público, um representante da Defensoria Pública, um representante dos advogados, e o juiz dava a palavra. Então, meu amado, você ficava de queixo caído de ver a retórica dessas pessoas. Então tinha uns, que eram cristãos, eu tenho um amigo, ele é meu advogado, Dr. Zairo Lara Filho. Ele, cristão, ele trazia uma palavra maravilhosa. Ele geralmente era o penúltimo a falar. E quando ele trazia aquela palavra e colocava, parte da Bíblia, eu ficava maravilhado, eu ficava ali só para ouvi-lo, torcendo para que ele desse uma palavra que pudesse, fazer com que os discursos anteriores a eles e os posteriores fosse balela, fossem discursos dos homens. Mas quando o homem é inspirado por Deus, o discurso é muito mais bonito, as coisas são substanciais, as palavras saem, fluem de uma maneira maravilhosa. Então foi isso que aconteceu naquele dia que eu lembro. Ele deu uma palavra linda, maravilhosa, e o promotor de justiça que tinha dado uma palavra, antes deles, depois eu vi ele comentando: poxa, se eu soubesse que era para falar de religião, eu tinha dado uma palavra da minha religião. Mas ele era inspirado por Deus.
Você vê o impacto da palavra de Deus, né? Então, meu amado, as palavras lindas, maravilhosas que eles falavam, né? Argumentos maravilhosos, né? Mas a gente vê que a palavra de Deus surte o efeito. Amado, um dia desse eu fui escolhido para dar uma palavra também num aniversário. Então estavam meus colegas de trabalho, estava a juíza, os secretários, né, alguns advogados, e eu fui escolhido para dar uma palavra, e eu pensava assim, o que falar? Eu já sabia que ia ser escolhido, né, por causa da posição, por causa, né, que estava próximo o meu aniversário. Eu sabia que tinha sido escolhido, irmão, mas eu queria dar uma palavra boa e tal, e eu não conseguia assim Então, no início, quando, né, falaram no meu nome para o discurso, o pessoal bateu palma, discurso aquele, né? E eu fiquei parado, pensando, o que falar? Vi alguns rindo e falando, ele é tímido. Não, mas eu sou tímido realmente. E minha timidez, ela aflora então quando eu estou com um público diferente. E eu pensando aqui, o que eu vou falar? E eu iniciei a minha palavra dizendo que eu iria trazer uma palavra, mas que não seria uma palavra que pudesse agradar as pessoas, mas que pudesse somar algo para aquelas pessoas. Então eu não vim trazer uma palavra qualquer, mas uma palavra maravilhosa. E eu comecei falando de Salomão, né, do livro de Salomão, onde ele fala que tudo era vaidade, né, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes fala isso. Que vantagem tem o trabalhador de todo o seu trabalho que a fadiga debaixo do sol? Um dia vai, outro dia vem. Então comecei a falar do trabalho, comecei a falar das coisas que acontecia lá, né? Porque eu estava prestes também a acontecer comigo de eu ser, vamos dizer assim, sair do trabalho, me aposentar. E já tinha passado lá 27 anos, hoje eu já tenho 30 anos de auditoria. E falando, acabei de falar, agradeci, o pessoal bateu palmas e tal. E eu fui lá para trás, né, agradecer a Deus. E algumas pessoas que eram cristãs, né, vieram até mim. Eu sabia que você ia nos representar. E eu nem sabia que isso estava acontecendo. Eu sabia, e me abraçaram. Sabia que tu ia dar uma palavra boa, né, para eles ouvirem. Então, meu amado, a gente pensa até que, né, algumas pessoas, né, têm capacidade de falar, mas não tem oportunidade. Esse meu amigo não tinha oportunidade. Eu acho que ele tem capacidade de falar, porque ele é frequentador da igreja do Senhor e está presente, né, nos ensinamentos da casa do Senhor. Mas ele ficava torcendo, né, para que a palavra do Senhor surtisse o efeito. Então, meu amado, a gente vê que os argumentos são, né, influenciáveis. A palavra de Deus, ela não volta vazia, a gente sabe muito bem. Mas esses argumentos sutis, ardilosos, esses argumentos aqui que pega um cristão desprevenido, né, que não tem resposta em sua boca, resposta de Deus,
vai cair na armadilha e vai se enredado, né? Vai cair na armadilha, na rede, e vai ficar preso. Uma vez eu estava no culto das crianças, né? Lá na casa da irmã, eu esqueci da irmã Ireni. Irmã Iris, saudosa. E nós vimos uma rede, né? Uma teia de aranha, né? A aranha fez uma teia ali, perto das árvores, com a parte da casa, e um beija-flor voando, bateu naquela teia e ficou preso. Quanto mais ele batia as asas, ele ficou preso. Enredar, meu amado, né, que eles falam aqui, é isso. É você cair na armadilha e ser enredado e ficar preso, né, nesses argumentos e não ter como sair. Então, no verso 9 a 10, Paulo dá 3 respostas que combatem diretamente as principais proposições daquele movimento nesse aspecto mais filosofal. Primeiro deles, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, plenitude, palavra do vocabulário grego, né, pleuroma. Aqui a resposta de Paulo para essa ideologia que está chegando em Colossos é: em Cristo habita, a ênfase em corporalmente, toda a plenitude da divindade, ou seja, Deus na sua plenitude, no seu pleuroma, ele habita em Cristo, pois Cristo continua Deus homem até hoje com o corpo da sua ressurreição. Ele é Deus homem eternamente, e nele Deus homem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta de Paulo, e que a suficiência de Cristo, o pleuroma que eles ofereciam, habita divinamente no corpo, na pessoa de Cristo Jesus. Então ele não tinha nada que nos oferecia. Jesus não era um homem comum, nele habitava Deus em toda a sua plenitude. Nada, nenhum argumento dele. Então, meu amado, se você não conseguir ver isso, quando uma pessoa com esses argumentos ardilosos vem falar contigo, se você não consegue perceber, se você não consegue, né, ter a resposta pautada na Bíblia, você não consegue se defender. Então use o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, segundo item. Também neles estáis aperfeiçoados, porque aquele movimento oferecia perfeição, do tipo assim: não basta vocês ter fé em Jesus Cristo, você tem que ter esse conhecimento para você chegar até Deus, para você esse conhecimento secreto, né, para você ser perfeito. Paulo diz: não, também em Cristo, nele vocês estão aperfeiçoados. Aperfeiçoados aqui não significa sem pecados, meu irmão, sem defeitos, mas significa que o problema básico nosso, ele já foi resolvido e que o seu resultado já está garantido. Mas já fomos perdoados por Deus, já fomos justificados dos nossos pecados, fomos recebidos por Deus como seus filhos e recebemos o Espírito Santo. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa, estamos unidos a Jesus Cristo
nessa nova aliança pelo seu sangue. Ou seja, nós já estamos aperfeiçoados e que o que tinha que ser feito para a nossa redenção já foi feito. Então não precisamos, meu amado, eles vêm, eu te ofereço a perfeição. Obrigado, meu irmão. Eu te ofereço conhecimento, gnose. Eu te ofereço isso e aquilo. Paulo começa a pontuar. Tudo isso que eles nos oferecem, nós já temos em Cristo Jesus. Cristo é o Todo-Poderoso. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Essa expressão principado e potestade, meu amado, era uma referência aos anjos. Paulo está dizendo que Jesus é o cabeça de toda a autoridade que existe, particularmente de toda a autoridade angelical. E isso era importante porque esses mestres diziam que os anjos deveriam ser pacificados para permitir nosso encontro, com Deus. Cristo é o cabeça de todo anjo, de todo principado, de toda potestade. Se eu tenho a Cristo, por que vou me revelar, me envolver com os anjos? Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Então, meu amado, a gente vê, algumas igrejas, amigas, que têm visto muito anjo passeando no seu templo, Se nós temos a Cristo, meu irmão, nós temos tudo. A obra redentora de Cristo é excelente. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há anjo que deva permitir, o nosso encontro com Deus. Em Cristo há completa salvação. Os falsos mestres ensinaram que a circuncisão era necessária para a salvação, com as afirmações contidas no versículo 11 e 12. Então, irmãos, Paulo fala que vocês já foram circuncidados, porque a circuncisão representa o remover do poder do pecado no coração do homem, não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removida do domínio da sua natureza humana. Removido do domínio da sua natureza humana. A circuncisão era o símbolo da remoção do poder do pecado do nosso coração. O que aconteceu quando nós nos convertemos? Quando nós nos convertemos, nós recebemos a circuncisão de Cristo. O batismo é o símbolo desta circuncisão. Você vê que depois que ele falou em circuncisão, Paulo já entra com o batismo, dizendo no verso 12: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante o poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, meu amado, quando a gente está se batizando, a gente é sepultado nas águas, e quando a gente sai das águas, nós estamos ressuscitando em Cristo para vivermos em novidade de vida. É isso que representa a circuncisão do coração, que era prefigurado na circuncisão do Antigo Testamento. O argumento que Paulo apresenta está no verso 13: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, em Cristo, meu amado, nós temos a completa libertação. A cruz de Cristo, que pôs fim à nossa condenação, livrou-nos também de toda a escravidão. E nós precisamos ir em frente, em Cristo, radicados e edificados, e confirmados na fé, e crescendo em ações de graça. O Cristo entrou no mundo novo por intermédio da morte,
O cristão entrou no mundo novo por intermédio da morte, é a ressurreição espiritual. Está em Cristo e, por isso, livre da tirania do fardo do pecado e livre igualmente de todos os sistemas religiosos que reivindicam poder para salvar. Então, meu amado, a gente sabe que Cristo é suficiente. Cristo é o Todo-Poderoso, né? Todo o poder está nele e nós temos a Cristo, né? Nós temos a Cristo que vai nos dar todo conforto e segurança. Nós não precisamos de nada mais a não ser de Cristo, todos os dias da nossa vida. Num mundo como esse conturbado, num mundo como esse, onde a gente ouve, né, da morte, na televisão, tantas coisas horríveis, está em Cristo e muitas vezes eu ligo a televisão, a minha esposa fala, porque liga essa televisão, só tem desgraça. Nós não precisamos de